Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos em mais um culto no seu lar. Que Deus assim abençoe você e toda a sua casa, em o nome de Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto. Amados e queridos irmãos, daqui a alguns instantes nós estaremos realizando a nossa oração para preparar o nosso coração para a leitura das Sagradas Escrituras e assim buscarmos um pouco mais a presença do nosso Deus para a nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz que o nosso alimento, o alimento que vai nos fortalecer é a palavra do Senhor. Ele mesmo disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso culto com a oração e daqui a pouco estaremos ministrando a palavra do Senhor Deus ao seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida, tocar no seu coração e tocar aí na sua família de uma maneira especial. Eu convido a todos vocês que já estão conosco pelo Zoom, pelo Instagram e também pelo YouTube, que nós vamos neste momento orar ao nosso Deus. Feche os teus olhos, vamos apresentar a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, eu apresento a vida dos teus filhos, ó Deus, que estão conosco aqui no culto, no seu lar. Pai, que a tua graça, que o teu poder seja derramado sobre eles. Senhor, fortaleça cada um de uma maneira especial, arrancando, Senhor, da sua vida toda tristeza, toda amarração, ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti, retira da vida do teu povo. Meu Deus, anula toda dor, toda enfermidade, toda tristeza e traga sobre eles, ó Pai, a bênção vinda dos céus. Jesus, joga por terra toda a força do mal e traga eles para a tua presença, para a maravilhosa luz do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, palavra do Senhor Deus, ela nos oferece todos os dias a oportunidade de gozarmos o bem de Deus, de vivermos o bem do Senhor, de gozarmos o poder da glória de Deus em nossa vida. As Sagradas Escrituras, em vários textos da sua palavra, está ali o Senhor Deus prometendo isso, o gozo é pela sua palavra, o gozo pelo servir ao Senhor nosso Deus. E quando nós passamos pelo texto ou pelos textos das palavras do Senhor, nós passamos a entender, quando começamos a ler, tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. A palavra do Senhor fala no livro de Primeiros Reis e também de Segundos Reis. Primeiros Reis, Deus fala com Elias, manda a mensagem, Deus fala, orienta, e no livro ali de Segundos Reis, está lá Deus falando com o profeta Eliseu. E a Bíblia Sagrada nos fala no livro de Segundos Reis, que havia um homem que era conhecido, está bem claro, Segundos Reis capítulo 5, um homem conhecido. Ele era um general de guerra, ele já tinha vencido várias batalhas, era um homem que tinha o conhecimento pelos soldados e pelos reis daquele tempo, mas infelizmente esse homem era doente, ele era leproso. E quando ele chegava em casa da batalha, da guerra que ele travava, ele já imediatamente, quando ele chegava dentro da sua casa, a sua esposa, já sabendo da sua situação, o recebia de portas abertas, mas o prato que ele ia comer era separado, os talheres que ele ia comer era separado, a cama que ele ia se deitar era separado, o quarto que ele iria dormir também era separado, as roupas dele eram lavadas separadamente dos demais,
porque ele era leproso, e a doença da lepra é uma doença contagiosa. Ela se apegava às outras pessoas que se aproximavam ou tocava naquilo que o outro tinha tocado. Então a Bíblia Sagrada, ela nos revela que ele era um grande homem conhecido pelos seus senhores, mas infelizmente ele era leproso e ele procurava e ele precisava ao mesmo tempo do milagre de Deus sobre a sua vida. Ou seja, ele precisava alcançar do Senhor o gozo de Deus em sua vida, mas ele não sabia como. Ele não sabia como se achegar até Deus ou como conseguir o milagre, a bênção de Deus sobre a sua vida e a cura daquela enfermidade. E diz as Sagradas Escrituras que em um dos seus confrontos, das suas lutas, das suas guerras, ele leva consigo para sua casa uma jovem moça, e quando essa jovem moça chega na sua casa, e ela percebendo a situação de Naamã naquele tempo, ela percebendo a situação da sua esposa e da sua família, e ela então diz para a esposa de Naamã que se o esposo dela conhecesse e se o esposo dela se achegasse ao profeta de Israel, ele seria curado daquela enfermidade. Ou seja, naquele momento, Deus começou a levar a luz da esperança para a vida de Naamã. Naquele momento, Deus começou a gerar na vida de Naamã o gozo celestial. E é este gozo celestial que Deus quer gerar na sua vida, quer gerar em toda a sua família, através de ouvirmos a palavra do Senhor e de buscarmos dia após dia, com excelência, o conhecimento do Senhor para a nossa vida. E imediatamente, quando aquela jovem fala para a esposa apressadamente transmite para o seu marido. Porque a maior alegria daquela mulher era que o seu marido, o seu esposo, ficasse livre daquela enfermidade. Qual de nós não ia ficar muito feliz ao descobrir a cura da enfermidade de um ente querido nosso? Todos nós ficaríamos muito felizes ao saber que existe uma cura, que existe um milagre para o mal, para uma enfermidade que está assolando um ente querido nosso ou até mesmo aquela pessoa que está distante. Assim aquela mulher ficou muito feliz e ela imediatamente, apressadamente, corre para o seu esposo para transmitir o recado, a notícia. Olha, descobrimos que existe um profeta em Israel que se porventura chegar diante dele, você vai ficar curado. E diz as Sagradas Escrituras que aquele homem, no dia seguinte, apressadamente, ajunta alguns companheiros, ali organiza os seus animais, pega roupas, pega consigo algumas joias, pratarias e ouros, leva consigo e vai à procura do profeta Eliseu. Ele não perdeu tempo, ele foi à procura do profeta Eliseu. Só que, infelizmente, aquele homem, sem muito conhecimento de como se achegar ao profeta ou de como se achegar até a pessoa do Senhor, ele foi para um lugar errado. Ele bateu na porta errada. Assim acontece ou aconteceu com todos nós. Quantas vezes de nossa vida nós batemos em porta errada? Ou procuramos a solução em lugar que não era para procurarmos. Nos achegarmos em determinado lugar aonde não era para a gente nos achegar. Assim foi com aquele homem. Ele bateu na porta errada, ele foi direto ao rei de Israel e disse: olha, eu estou aqui com esta carta para apresentar, porque eu preciso que a enfermidade que eu tenho, que a doença que está sobre mim, seja arrancada. O rei imediatamente lança sobre ele uma palavra negativa. O rei, naquele momento, sem muito entendimento, fala com ele algo que desmotivou a esperança e a fé daquele homem, que desmotivou a confiança e a esperança de ser curado. E muitas das vezes, palavras negativas faz isso com a gente. Palavras negativas produz essa falta de esperança que estava no nosso coração de alcançarmos isso ou aquilo. E diz a Bíblia que quando aquele homem
chateado, entristecido, saía daquele local ou da casa daquele rei. Aí a outra pessoa chama para ele e dá uma orientação de onde o profeta se encontraria. Transmite para ele: olha, o profeta não está aqui, o profeta está em tal lugar. E naquele momento ele percebeu que ele tinha errado a direção. E quando ele chega lá onde Eliseu se encontrava, ele chama na porta de Eliseu, só que Eliseu não foi atendê-lo, manda o seu servo, e quando o servo de Eliseu, que se chamava Geazir, vai receber a Naamã na sua porta, e Eliseu transmite um recado para o servo dele, para ser transmitido para Naamã, dizendo: olha, vai até o rio Jordão e se banha 7 vezes, e a tua carne será restaurada e você ficará livre desta lepra. Naamã, por não entender muito bem, porque Naamã achava que o profeta viria, passaria a mão sobre o local infectado e o curaria, ele voltaria para sua casa desta forma. Ele, sem muito entendimento, ele volta para sua terra, ele volta para sua casa, indignado, revoltado, irado, cheio de ira no coração, dizendo: olha, se fosse para eu tomar banho, não precisaria de eu viajar tanto tempo, não precisaria de eu sair da minha terra ou da minha cidade para ir até o encontro deste homem. Se fosse o caso de eu nadar dentro de algum riacho, de algum ribeiro, eu poderia nadar nestas águas aqui, que são mais limpas e são mais claras do que aquela. E ele voltava com indignação no seu coração. Então, com isso, eu quero chamar a sua atenção que muitas das vezes nós ficamos indignados, revoltados com algo que acontece na nossa vida ou que aconteceu, e isso contribuiu para que a gente se afastasse do caminho de Deus ou deixasse de servir a Deus com excelência. Isso aconteceu com ele lá no passado, e quando ele volta, os próprios servos de Naamã, que eram seus filhos, falaram: pai, meu senhor, se o profeta não tivesse pedido ao Senhor coisa mais difícil do que se banhar no Jordão, o Senhor não teria feito para ficar curado deste mal que está sobre você? Aí Naamã pensa e diz: sim, eu teria feito, sim. Ele diz: pois bem, então por que o Senhor não volta e se mergulha naquelas águas por 7 vezes e o Senhor vai ficar curado? Aí aqueles servos de Naamã chegaram diante dele, fez Naamã enxergar, abriram os olhos de Naamã. Por isso que a palavra do Senhor nos fala que bom é que ande 2, porque se um tropeça, o outro vai lá e ajuda ele a levantar. Por isso que nós temos que procurar verdadeiros amigos que sirvam ao Senhor e que entendem a palavra de Deus e que estão se achegando à presença do Senhor nosso Deus. E quando Naamã escuta a voz dos seus servos, dos seus filhos, eles voltam para aquele mesmo lugar, e diz a Bíblia que Naamã mergulha a primeira e sai da água do mesmo jeito, a segunda do mesmo jeito, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, Naamã olha para o seu corpo, a lepra ainda permanecia. Eu posso aqui imaginar como que Naamã ficou naquele momento. Eu posso imaginar a tentação do inimigo, como afetou a mente de Naamã naquele momento. Como que o inimigo agiu no coração dele para que ele pudesse desanimar ali antes de mergulhar a 7ª vez. E eu sei que muitas das vezes o inimigo tem entrado no caminho, tem entrado na vida de muitas pessoas para tentar desanimar esta pessoa de caminhar para frente, de dar seguimento para aquilo que ele foi chamado. Aí a Bíblia diz que Naamã, ele olha para o seu corpo, quando ele mergulhou pela 6ª vez, ele continuava leproso. Eu posso imaginar como que Naamã passou a olhar para os seus filhos. Talvez Naamã pensou: aí eu fui enganado, eu fui passado para trás, as pessoas agora vão sorrir de mim, vão achar engraçado o que aconteceu comigo,
porque eu ouvi a voz de um homem que dizia ser profeta, que me mandou banhar 7 vezes em um rio, que a minha enfermidade seria arrancada, porque eu sei que a doença até então não tem cura para ela. Agora eu vou ser motivo de chacota pelas pessoas que me conhecem. Eu que sou um homem respeitado, eu que sou um general de guerra, que sou um homem conhecido como aquele que lutava e vencia, agora eu vou ser motivo de chacota, porque já mergulhei nesta água 6 vezes e não aconteceu nada. Aí os filhos novamente, eu posso aqui imaginar que os filhos estavam impulsionando a Naamã, utilizando de palavras positivas, dizendo: pai, mergulha mais uma vez, porque ele disse 7, ele não disse 6, não desanima, não volte sem esse milagre, mergulha mais uma vez. Eles estavam ali impulsionando Naamã, estavam utilizando palavras positivas para que seu pai pudesse ser curado. Então fique perto de pessoas que têm palavras positivas. Que na hora que você estiver bem cansado, no momento que você acha que você vai desistir, aquela pessoa vai segurar no seu braço e vai dizer: caminha mais um pouco, espera mais um pouco, confia mais um pouco, a vitória vai chegar. Amém? Glória a Deus. Aí a palavra do Senhor fala que quando Naamã mergulha a 7ª vez, por isso que é importante nós darmos ouvido à voz de Deus e andarmos segundo a palavra do Senhor. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que seguir a palavra de Deus conforme está sendo instruído para nós. Porque não adianta a gente querer ser sábio por nós mesmos, ser entendido por nós mesmos. Não adianta você querer ser uma pessoa bem entendida em isso, naquilo outro. Se Deus te deu uma ordem para você fazer isso, faça conforme Deus te passou. Se Deus te deu uma receita para você vencer, faça conforme a receita foi lhe passada. Aí a Bíblia diz que quando Naamã mergulha pela 7ª vez, eu posso imaginar Naamã saindo da água com os olhos fechados. E perguntava para os seus: e aí, como está o meu corpo? Olha para mim, meu filho, como está o meu corpo? Não minta para mim, fala como está. As feridas continuam. O machucado que aqui estava continua no mesmo lugar. Fala para mim, não minta para mim. E os filhos ficaram em silêncio. E o pai gritava: meus filhos, falam comigo, porque eu não vou abrir os meus olhos. Já mergulhei 7 vezes, eu quero que vocês declaram para mim. Aí veio um e disse: pai, abre os teus olhos e veja o Senhor mesmo. Abra os teus olhos e olha o Senhor mesmo. Passa tuas mãos aonde havia ferida. E diz a Bíblia que quando Naamã olha para o seu corpo, não havia nem mancha e nem marca da lepra que ali um dia existiu. Diz a Bíblia que o corpo de Naamã se tornou como pele de criança. Meus queridos, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Quando nós almejamos pelo gozo do Senhor, quando nós almejamos viver uma vida plena com Deus, é isso que acontece. Por maiores que sejam as aflições, por maiores que sejam os problemas, por maior que sejam as tempestades, adversidades que nós temos enfrentado, todos os momentos e instantes da nossa vida, se nós crermos na palavra do Senhor, nós alcançaremos a benevolência vinda de Deus para a nossa vida. Amém? Assim seja. Então vamos buscar esta compreensão, vamos buscar essa vivência com Deus, porque só assim que nós iremos alcançar de Deus as suas misericórdias, as suas benevolências, as suas bênçãos, e enfim, e aquilo que nós necessitamos.
Aí a palavra do Senhor também nos fala no livro de Salmos 62 e versículo 11, que o próprio Davi relata uma palavra muito importante. Tem gente que Deus está falando, ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso, que Deus disse, esconde de vós os meus olhos, quando você orar a mim, ainda que multiplique, não te ouvirei, porque a tua mão está cheia de sangue, quanto mais eu te chamava perto de mim, mais distante de mim você ficava. Aí aqui está Davi, fazendo um demonstrativo na sua narração aqui, na sua palavra. Ele fala bem claro que Deus fala com ele uma vez, mas ele passa a escutar aquela voz de Deus 2 vezes. Ou seja, o Senhor falou comigo uma vez, mas eu tenho ouvido 2, ó Pai. Eu tenho escutado o Senhor falar comigo 2 vezes. Eu tenho gravado na minha mente o eco da sua palavra, e aonde eu tenho andado, eu tenho ouvido o Senhor falar comigo, não faça isso, ou produza aquilo, ou não plante isso, ou plante aquilo. Eu tenho ouvido o Senhor falar comigo, por isso que Davi, mais na frente, ele escreve dizendo, olha, meus amados e queridos irmãos, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Davi está narrando essa palavra, Deus fala comigo uma vez, mas eu passei a escutar o Senhor 2 vezes. Aonde eu estava escutando Deus falar comigo, e Deus tem falado contigo todos os momentos, Deus tem falado com você todos os instantes, Deus tem chamado a nossa atenção de ambos os lados, mas muitas das vezes nós não temos dado ouvido. Olha lá o que Deus fez com o sacerdote Eli, a qual Deus fala com a pequena ou o pequeno menino Samuel. Deus falou com Samuel, mas não falou com Eli. Deus conversa com ele, mas não conversou com Eli. Então Deus tem os modos, a maneira de falar com alguém, de chamar a atenção desse alguém, de conversar com esse alguém. Nós estamos falando que Naamã não entendia, mas Deus usou aquela menina para falar com a mulher de Naamã. E usou a esposa de Naamã para falar com ele. E depois está lá os filhos de Naamã falando com ele, para ele voltar e fazer aquilo que o profeta tinha mandado. Sempre Deus coloca alguém na nossa vida para falar conosco o que ele quer fazer na nossa vida ou na nossa casa. E muitas das vezes nós não damos atenção, nós não damos valor àquilo que a outra pessoa está falando conosco. Porque às vezes nós achamos grande o suficiente, bom demais para não ouvir aquela pessoa, para não escutar aquela outra pessoa. Aí quando nós nos colocamos como sábios demais, nós nos tornamos tolos, nós nos tornamos fracassados, nós nos tornamos derrotados. Imagine bem se quando aquela mulher fala para Naamã a respeito da menina e Naamã não escuta. Ele tinha continuado leproso. Mas ele, por imediatamente escutar, foi atrás, buscou, e mesmo o inimigo tentando desanimar, teve sempre alguém no caminho para estimular a confiança, estimular a fé de Naamã, estimular a esperança. Se fosse algo mais difícil, o Senhor não teria feito? O Senhor levou contigo vestiduras, joias, pratarias, ouro com o Senhor. O Senhor levou animal todo carregado de coisas preciosas para oferecer ao profeta. Quanto mais mergulhar em um rio 7 vezes. Se tão somente ser curado, glória a Deus. Mas se não for, o Senhor simplesmente se banhou 7 vezes. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós alcançamos de Deus as benevolências vindas do céu sobre a nossa vida. Por isso que é importante a gente estar atento à palavra de Deus, estar observante o Evangelho de Cristo em todo momento e sermos constantes à palavra do nosso Deus. Aí a Bíblia está aqui no livro de Salmos 62. Se você tem a Bíblia aí, você pode até abrir. 62:11, está escrito assim:
Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto. Olha o que ele diz. Deus fala comigo uma vez, mas 2 vezes eu tenho ouvido isto. A voz do Senhor veio como forma de eco nos meus ouvidos. Ela penetrou no meu coração e na minha mente. Eu tenho escutado Deus falar comigo. Por isso que eu sempre falo que nós fazemos orações dizendo: Deus de Davi, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, faça comigo o que o Senhor fez com eles, haja na minha vida o jeito que o Senhor agiu na vida deles. Mas porventura nós temos dado ouvido à voz do Senhor conforme eles deram. Aí a Bíblia está dizendo: Deus falou comigo uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Aleluia. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Meus queridos e amado irmão, o poder pertence a Deus, e o poder pertencendo a Deus, nós nos tornaremos mais do que vencedor, porque nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui à disposição de Deus, para darmos ouvido à voz do Senhor, para acreditar que o poder está na mão de Deus, o poder e a autoridade é de Deus, e sendo de Deus, nós nos tornaremos mais do que vencedores. Creia nesta palavra, no nome de Jesus. E muitas das vezes, quando nós recebemos esta palavra, imediatamente já vem o pensamento em algumas mentes, já vem algumas palavras contrárias no meio de algumas pessoas, dizendo: se o poder é de Deus, então por que que o mundo está enfrentando esse caos? Por que que o mundo está passando por essa situação? Por que que o mundo está enfrentando essa tempestade? Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido e minha querida irmã, no nome de Jesus: o inimigo pode até levantar, mas ele vai cair no poder que há no nome de Jesus. Ele pode até erguer contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua nação, contra a sua cidade, mas ele vai se pôr de pé para cair no nome de Jesus, porque a minha Bíblia está dizendo que o poder pertence a Deus, e o poder pertencendo a Deus, a vitória já é nossa no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então creia nesta palavra, confie no Senhor. Aí no versículo 12: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Poder, misericórdia, retribuição pertence a Deus. Vou repetir de novo, grave na sua mente: poder, misericórdia, retribuição pertence a Deus. Tudo que você fizer para o Senhor, você terá uma justa retribuição no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Naamã teve uma justa retribuição. Você terá uma justa retribuição. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Eu convido a você a fechar os teus olhos aí em nome de Jesus. Eu quero neste momento fazer uma oração em favor da sua vida. O poder pertence a Deus. E nós vamos orar agora no nome de Jesus, para que toda dor, toda enfermidade, todo sofrimento, toda perturbação sejam retiradas da sua vida, da sua casa, no nome de Jesus. Feche os teus olhos neste momento. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, nos revela que nós poderemos alcançar o gozo do Senhor em nossa vida, que nós poderemos possuir a misericórdia do Senhor, porque o poder pertence ao Senhor, a misericórdia e a retribuição. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus,
vai na casa do teu filho, vai na casa da tua filha neste momento. E toca-lhe agora, Senhor, do alto da cabeça até as plantas de seus pés. Senhor, e se porventura tem alguém doente nesta casa, e se porventura, meu Deus, tem alguém sentindo dores dentro desta casa, e se porventura, se tem alguém, meu Pai, enfrentando algum tipo de mal na sua vida, desmancha, destrói, anula pelo teu poder, meu Pai, joga este inimigo por terra no nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, porque nós estamos aprendendo aqui com a tua palavra, que o poder, a misericórdia e a retribuição pertence ao Senhor. Meu Deus, toca sobre a vida do teu povo neste momento, vai tocando aonde o homem não toca, vai operando aonde a medicina humana não consegue operar, vai agindo aonde o homem não consegue chegar. Meu Deus, toca sobre ele nesta hora, e se houver algum tipo de resistência do diabo, e se houver alguma resistência do inimigo na vida dessa pessoa, lança ele por terra agora, Senhor, joga ele por terra neste momento, em nome de Jesus, porque eu digo agora que toda resistência do diabo, que toda resistência do inimigo está sendo agora anulada, está sendo agora destruída pelo teu poder, porque eu ordeno que este mal saiam e não voltem mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amados, confie nessa palavra. Acredite nessa palavra, que o poder pertence a Deus. E nós iremos receber de Deus as suas benevolências em o nome de Jesus. Eu falei ontem, volto a repetir. Em pouco tempo haverá uma manifestação sobre essa terra, que nações, povos e línguas vão ficar sem entender o que está acontecendo. A manifestação de Deus será manifestada de uma maneira extraordinária. Creia na palavra de Deus, espere no Senhor, confie nele e você será abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar de volta no culto no lar a partir das 7 horas da noite. Que o Senhor te abençoe em nome de Cristo. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe vocês.